Saúde Integral, com Rossandro Klinger. Rossandro, boa tarde. Olha, Tati, Nando, podem Olá. se arrumar, porque eu assino embaixo do que o professor Pascoal acabou de Aê! dizer. É o Pode se programa mais arrumar. legal do rádio brasileiro. Caramba, Muito poxa, legal. o pessoal escuta. Olha, escuta tanto pessoas muito formadoras de opinião em várias áreas, né? Como pessoas comuns, pessoas que estão ali no dia a dia, sabe? Que vão escutando, levando o filho pro colégio, pessoas que estão trabalhando. É muita gente, é uma audiência de fato qualificada em vários níveis. Ajudando também a formar a opinião de tanta gente, né? Nós aqui. Exato. Compromisso da vida da gente é elevar o nível de consciência coletivo. Legal, Para isso ver mesmo. se a gente sai de um sentimento de lama psíquica que toma conta do mundo, gente, né? Não é Eita! possível. Ô, Rossandro. Já comecei aí na voadora. Pois é, já começou dando um mergulho na vertical, assim, se aprofundando uns 2 metros. Não estava preparada. Vamos lá. Tô Vamos vendo embora. aqui que a gente vai falar hoje sobre o valor da vida. E eu quero dar um passo Sim. atrás e te perguntar por que você escolheu esse tema. É porque eu vejo que no setembro se fala tanto de pessoas que estão atentando contra a vida, sabe? E eu não acho que, sinceramente, não tem espaço aqui para a gente fazer uma discussão profunda sobre o quanto tem sido efetivo a ênfase que se dá ao tema no Setembro Amarelo. Uhum. Eu acho que a gente tem que falar para as pessoas sobre a vida e tudo que vale a pena a gente viver. Eu até hoje sou psicólogo, converso com pessoas o tempo inteiro, vejo as muitas dores que tomam conta da alma humana e sempre tive o privilégio no consultório, e até hoje, quando eu converso com as pessoas, nos livros, nas palestras, enfim, de ver a competência de superação das pessoas. Eu acho que a gente tem que insistir em mostrar para as pessoas o quanto elas são capazes de superar-se. Eu vou dar um exemplo para você, Tati, Nando, que é muito comum. Às vezes eu tô numa plateia assim, tipo, imagina, tô fazendo uma semana pedagógica e, por exemplo, em São Paulo eu tava aí há uns 15 anos atrás, falei no espaço Unimed para 5.000 educadores. Aí você tá ali desenvolvendo a palestra, aí eu faço a seguinte reflexão, falando sobre vida e tal. Gente, pela estatística, nesse público aqui de mais de 5.000 pessoas, tem no mínimo 1.000 pessoas que foram abusadas na infância. E sabe o que essas pessoas fizeram? Elas não só não se tornaram abusadoras, como elas se tornaram educadoras. Elas chegam perto das crianças para fazê-las crescer e evoluir. Ou seja, você venceu o seu algoz. Você é mais forte do que você imagina. E toda vez que eu falo isso, em qualquer lugar que eu vá, eu vejo pessoas chorando e no final dizendo assim, eu nunca tinha pensado isso, eu sempre me senti uma derrotada. Então, quando você não repete o mal que fizeram com você, você já é um vencedor, Aham. né? Você já está num ponto ali de vitória sobre a vida. E eu acho que a gente tem que enfatizar sobre a nossa competência, a nossa resiliência. Tem cicatriz? Tem, mas ela não nos define. Nós somos maiores do que as pessoas que tentaram destruir nossa esperança num relacionamento porque nos traíram, num trabalho que tentam nos humilhar pela hierarquia tóxica de algumas organizações. Nós somos maior do que famílias disfuncionais que tentam dar o melhor, geram traumas, mas ainda assim a gente se permite ser um adulto viável na vida humana, não é saudável plenamente porque não tem ninguém assim, sabe? Desconstruir essa ideia de que nós somos tão frágeis. A maior parte de nós é muito forte, é muito capaz de enfrentar a vida. E é por isso que eu quero falar sobre as potências da alma. Então fale mais. A gente, quando olha para esse sentido, a gente percebe, por exemplo, que cada geração tem um desafio, né? Porque é muito comum quando a gente está falando, Nando, na vida, nos traumas, nas dores, a gente reclamar muito das pessoas que vieram antes de nós. Mas eu vejo que cada bisavô, tataravô, avô, pai e mãe, ainda que seres humanos imperfeitos, fizeram o que fizeram, deram o que puderam com os recursos que tinham, e que meio que entregam pra gente a bola da vez e cantam assim, Marvin, agora é com você, eu fiz o meu melhor. E quando isso acontece, eu tenho duas opções. Lamentar pelo que não foi possível ser vivido, pelas experiências, pelo padrão de vida que não me foi oferecido, ou de afeto, ou dizer, agora é da minha vez, eu tenho o dever de me curar. Me curar por eles, me curar por nós, me curar por quem vem. Eu tenho o dever de entender que os meus movimentos, eles não são feitos apenas por uma visão egoísta, individualista da minha própria felicidade. Que nós vivemos num contexto em que, quando eu penso também que o meu próprio movimento de cura é um movimento de contribuição para o coletivo e que quem está perto de mim se beneficia, vocês conhecem, como eu conheço, pessoas que é tão bom estar perto,
E essas pessoas têm características muito claras, elas têm leveza de alma. Não é que elas não tenham cicatrizes, nem dores, nem histórias difíceis, mas elas não se definiram por isso. Elas continuam se tornando diariamente melhor. E com isso, elas tornam o ambiente coletivo, a partir de onde elas estão, melhor. Nós somos pessoas que somos agentes de transformação do mundo a partir da execução de uma transformação pessoal. O grande território de transformação, no mundo em que as pessoas ainda estão esperando do espectro da esquerda à direita, que vinha alguém resolver, eu sinto que esse tempo histórico acabou. É um momento em que cada um de nós tem uma cota de responsabilidade intransferível, individual, para, mudando-se individualmente, contribuir para uma mudança coletiva. E esse é o nosso papel. Reconhecer as potências da alma, reconhecer que você não é tão frágil, dizer você não é apenas a ex do João que te traiu, você é uma mulher, um ser humano com dignidade, com decência. Não foi você que traiu, você está além disso. Não defina a sua vida por um rótulo de uma dor que já passou. Continue, não fique dando a essa pessoa mais atenção do que ela já tirou de você pela dor que te provocou. Continue. São tantas as dores que eu poderia elencar aqui que nós somos capazes de superar. É essa a beleza da vida. Nós somos como uma lótus, uma flor de lótus que está lá no pântano, mas não se contamina. Ou como um raio de sol que entra na escuridão, mas preserva a sua essência. Nós temos que lembrar disso, a nossa identidade humana, que tem uma dignidade inviolável. Sabe algo que me preocupa, Rossandro? É o acesso de boa parte da população a informações como essa que você está trazendo. Você fala com a gente aqui na CBN toda manhã, fala no Estúdio CBN, fala no Revista CBN. E eu percebo várias vezes, quando eu estou no transporte público, estou na rua, eu percebo as pessoas, o que elas estão vendo no celular, conversando. Eu sinto uma... Assim, será que... Assim, será que chega? Será que chega? Será que elas têm esse acesso? Eu fico preocupado com isso, sabe? Porque às vezes estão vendo algo tão banal, uma discussão tão fútil. E você está certo, sabe? Isso. Eu me preocupo com você isso. Está certo. Você está certo, eu compartilho de sua preocupação, como está também, acho que muitos dos nossos ouvintes, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de fazer o nosso, né? Porque assim, eu vou dar uma esperança para você, assim, uma fala de esperança. Assim que a internet começou, quem primeiro povoou a internet foram as pessoas que tinham pouquíssima formação e que estavam vendo um espaço de comunicação incrível e que cegaram e se apossaram desse ambiente, desse território, muito antes das mídias tradicionais, dos acadêmicos de um modo geral, né? Profissionais que têm um nome que todo mundo conhece no Brasil e que dizem que resolvem coisas e que no fundo nem na própria vida resolvem. De um tempo para cá, o que tem acontecido é que essa mesma rede social está sendo invadida por pensadores, filósofos, historiadores, psicólogos, jornalistas, a mídia tradicional está indo para lá também. E esse jogo está começando a mudar, entende? Então, se antigamente só tinha essa galera com voz e vez nesses espaços, agora nós entendemos a importância disso, estamos indo lá, estamos também falando lá, e estamos chegando a algumas pessoas. É claro que tem uma coisa que é muito clara, e aí é um esforço pessoal meu e respeito todas as pessoas que têm as suas posições particulares. No momento de profunda divisão, se você continuar esticando a corda, a gente amplia o fosso de diálogo e vai um dia para uma guerra. Isso é inevitável, historicamente falando. Então há que ter pessoas que continuam defendendo seus lados, mas há que ter pessoas que tentam falar para todos, que tentam se comunicar com as pessoas, vendo-as para além dos rótulos, sabe, de progressistas ou tradicionalistas, ou esquerdas ou direita. Seres humanos que muitas vezes estão capturados por um outro espectro político, que estão ali o dia inteiro no ônibus apenas se alimentando do ódio que cada um provoca em relação a um outro, né? Mas também tem gente falando assim, gente, nós temos mais pontos comuns do que divergências. Vamos voltar a comer pizza com cunhado sem se intrigar com essas pessoas. Então existe um movimento também de cansaço do ressentimento, do ódio. Tem pessoas que já estão saindo desse lugar, já sentiram o preço do que é queimar toda a sua ponte, sabe, de acesso de pessoas. Aquele seu lugar de apoio que você está queimando, brigando com pessoas em nome de pessoas que nem sequer supõem a sua mera existência no mundo. Então, existe um movimento, sabe, Nando, de pessoas que estão começando a escutar conteúdos mais saudáveis, embora majoritariamente não é assim, mas se a gente for pensar historicamente, nunca foi a grande massa com uma profunda reflexão que gerou mudanças. Foi um pequeno grupo de pessoas que foram elevando o nível de consciência e foram mudando a intenção para onde a massa estava indo. Acho que é isso que a gente todo dia contribui fazendo o que a gente faz. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, no que cabe a nós, certamente. Certamente. E é muito bom tê-lo conosco aqui no Estúdio CBN, colocando mais um ingrediente aí nesse nosso angu do bem.
Um beijo, Rossandro, Exatamente. por hoje. Beijo nos dois. Até a semana Tchau, que tchau. vem. Até.